A inflação está encerrando 2024 em alta e os impactos estão sendo sentidos em todos os setores da economia. E isso não é diferente para o mercado imobiliário. O INCC, principal índice que mede a inflação no setor imobiliário brasileiro, acumulou alta de 6,34% ao longo desse ano. E isso impacta principalmente aquelas pessoas que compraram o imóvel na planta ou aqueles que ainda não têm a sua casa própria. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o que aconteceu nos últimos anos em relação à inflação, quais são as minhas perspectivas para 2025. Vou aproveitar também esse contexto para responder a dúvida de muitas pessoas, mas principalmente o comentário de um dos nossos inscritos aqui do canal. E por fim, eu vou mostrar um meio de você economizar até milhares de reais em todo o processo de aquisição e financiamento de um imóvel. Logo depois que você deixar sua curtida aqui embaixo, se inscrever no canal para ajudar com que a gente continue crescendo e cada vez mais trazendo conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário para você. Bom, para começar, o que é o INCC? O INCC é o Índice Nacional da Construção Civil e ele é importante porque ele que baliza todos os preços dentro do setor imobiliário. Apesar de ele trazer a informação sobre os materiais de construção, especificamente, ele que dá base para a inflação nos preços dos imóveis também. Além disso, nós estamos avaliando aqui a inflação de uma maneira geral. Eu vou mostrar o IPCA e o IGPM, que são os dois principais índices que são utilizados para o reajuste de aluguéis. Então, toda essa análise que eu estou mostrando para vocês vai falar sobre construção civil, obviamente, mas impacta a grande maioria das pessoas, porque a gente está falando de inflação de alimentos, né, que é o IPCA e tudo que envolve a cesta básica das pessoas, e o IGPM também, que envolve tudo isso, inclusive o preço dos aluguéis. Então, além de falar sobre o mercado imobiliário, tudo que eu vou mostrar aqui e as perspectivas que eu tenho, elas são válidas para todos os mercados, para todo o mercado brasileiro, alimentos, transporte, tudo, combustível, tudo isso vai ser balizado pela avaliação da inflação e essas perspectivas que eu vou mostrar. Porque a inflação, ela não ocorre somente em uma área, ela ocorre no mercado como um todo. Então é isso que eu quero trazer e deixar claro para você. São diversos os fatores que podem influenciar na alta da inflação. E um conceito que é muito importante você entender é o que é a inflação. A inflação não necessariamente é o aumento dos preços. Na verdade, isso é uma consequência da inflação. Mas a inflação de verdade é a perda do poder de compra do dinheiro. Então tenhamos em mente que nosso dinheiro está perdendo valor. E quando a gente analisa o dólar, por exemplo, não é o dólar que está subindo, porque o dólar é referência mundial. É o nosso dinheiro que está se desvalorizando em relação ao dólar. Então, dólar, gasto público, tudo isso influencia diretamente na inflação do país, porque ele traz reflexos graves para a economia, principalmente o dólar que está subindo agora, né, que é uma questão que envolve muito de problemas internos, né? Dentro os principais fatores a gente separa, normalmente em fatores internos e externos. Fatores internos, endividamento público, problemas fiscais que o país tem, problemas políticos, isso pode acontecer em vários momentos, né, até mesmo na história do Brasil, mas do mundo inteiro. E externos são guerras, problemas, por exemplo, que acontece aqui nos Estados Unidos, né, pode impactar diretamente o mundo inteiro, obviamente o Brasil. Então, esses são os dois principais segmentos. Hoje, um dos maiores problemas que nós temos no Brasil são os fatores internos e de dívida pública, né, de responsabilidade fiscal. Isso acaba gerando um certo desconforto em todo o mercado e toda a economia brasileira. Mas vamos voltar ao INCC. Essa daqui é a estrutura de ponderação do INCC. Significa o quê? Tudo aquilo que é considerado para a inflação na construção civil. Então a gente tem aqui materiais metálicos, por exemplo, representam 10% de tudo que é considerado. E aqui o que é importante a gente saber? O aço, né, metal, que é o principal matéria-prima utilizada aqui para esses materiais metálicos, ele é cotado internacionalmente em dólar, né? Então, quando o dólar sobe demais ou o real se desvaloriza demais em relação ao dólar, fica mais caro você comprar aço para fazer para as construções. E isso tem um impacto direto na inflação, né, dos imóveis. Então, os imóveis novos vão ficar mais caros. Consequentemente, os imóveis usados também
acabam se valorizando junto, porque quando nós temos uma inflação geral, nós precisamos de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Então, por mais que aqui a gente esteja falando diretamente, um impacto direto em imóveis novos, os imóveis usados também vão sentir esse impacto, né? Talvez não num primeiro momento, mas num segundo momento também. Então, vamos para o próximo item aqui, que é um dos mais relevantes, que é a mão de obra, que representa quase 40% de todo aquilo que é considerado no índice. E como que isso daqui é impactado? Todos os anos, as pessoas recebem aumentos salariais, recebem um dissídio, né, para corrigir a perda de compra que o dinheiro teve ao longo do ano anterior. Isso é um outro fator inflacionário. Por quê? Se as pessoas estão ganhando mais, isso vai refletir diretamente nesse indicador, que, por sua vez, vai impactar diretamente no contrato que você tem, né, que você contratou um imóvel na planta, que vai ser ajustado pelo INCC até a entrega das chaves, ou para quem tem um contrato de financiamento indexado à inflação, né, que eu vou falar daqui a pouquinho, ou também, né, para quem não comprou o imóvel, porque o imóvel vai ficar mais caro no ano que vem, né. Um dos fatores é o próprio aumento do salário. Não quero defender aqui que as pessoas não devam ter reajustes salariais, porque eles precisam ter o salário dele corrigido, né? Mas saibam que esses reajustes do salário mínimo que a gente está tendo agora, em torno de 6,4% a 7%, ainda não está definido até a data que eu estou gravando esse vídeo, mas tudo isso são fatores inflacionários. E quando a gente tem um aumento agora, ele busca corrigir o que aconteceu no passado. Então, o seu dinheiro já não vale mais aquilo. Então, ele corrige agora, mas ele vai perdendo valor ao longo do ano. Então, de todo modo, o seu dinheiro vai continuar perdendo valor e todo ano você precisa ficar corrigindo, e quanto maior a inflação, maior seria o salário. O ideal, né, no mundo perfeito, seria que nós não tivéssemos inflação, os preços permaneceriam sempre iguais e não seria necessário aumento, porque você conseguiria manter o seu poder de compra. Quando eu estava editando esse trecho aqui, me ocorreu que pode haver uma confusão entre o que eu falei aqui do mundo hipotético de inflação zerada com o controle de preços. Então, muitas pessoas, infelizmente, acreditam que controla o preço e que não vai ter inflação. Mas não é bem assim que funciona. De fato, você vai ter, por um lado, o controle da inflação, mas, por outro, nós vamos ter a escassez de produtos. Porque imagina, um produtor, você mesmo, você gasta R$20 para produzir um produto, mas você só pode vender ele por 15, 18, seja lá qual for o valor que seja inferior ao que você tem de custo. Você produziria esse produto? Será que faz sentido? Né? É exatamente o que está acontecendo na Venezuela. Falta produto, as pessoas estão passando fome porque não tem produtos. Eles tentam controlar da maneira incorreta a inflação, né, com o tabelamento de preço, mas na verdade o que eles geram é mais fome para o país. Mas é lógico que para algumas pessoas eles conseguem mostrar que a inflação está, entre aspas, controlada, mas na verdade é um descontrole total de toda a economia daquele lugar. Então era só isso que eu queria ressaltar aqui, né, deixar bem claro para vocês. Então vamos voltar ao vídeo original. Mas essa não é a realidade, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A diferença é que países como o Brasil têm uma inflação um pouco mais alta do que os Estados Unidos aqui, por exemplo, né? A inflação daqui é 3 vezes menor do que nós temos no Brasil, se a gente considerar, por exemplo, a média. Estou falando um número aqui de cabeça, perto dos anos que eu me recordo. Né? Se você fizer só a conta, né? Inclusive se você souber o número exato, coloca aqui nos comentários. Outro ponto também são máquinas e equipamentos que fazem parte aqui desse índice e que são, né, em grande maioria, grandes máquinas que são utilizadas para produzir cimento, por exemplo, ou para produzir os vergalhões que são usados na construção civil, ou até mesmo para os alimentos que você consome, são comprados no mercado internacional, são importados ou são cotados de alguma forma em dólar. Então, o aumento do dólar pode continuar impactando nos preços no Brasil. Aqui nós temos o INCC acumulado desde 2000. Então, aqui os valores que eu estou mostrando são para o ano. Então, 2001 foi 9, né, em 2003 foi 14,75. Então, o que a gente consegue observar aqui? Isso ajuda a gente a prever o que a gente pode esperar para o próximo ano. Então, nós estamos vendo aqui 2002,
2023 foi logo o começo do primeiro governo Lula, existiu uma série de fatores políticos ali que fizeram com que a inflação ficasse bastante alta, né? Mas depois nós tivemos o boom das commodities e a inflação ficou num patamar um pouco mais baixo. No entanto, ela é bastante elevada, né? Então ela ficou um pouquinho mais fraca aqui em 2009 por conta da crise que nós tivemos aqui nos Estados Unidos e depois, em 2017 até 2019, quando nós tivemos a crise do governo Dilma, onde nós tivemos o impeachment da presidente e depois foi tomada uma série de medidas fiscais que reduziram o endividamento público e possibilitou que a inflação ficasse num patamar mais baixo, né? Se você olhar nesse patamar aqui de 24 anos, é o período mais longo com inflação abaixo de 5% que nós tivemos. E depois nós tivemos uma disparada na inflação que veio por conta da pandemia. Depois, né, sempre depois de uma crise, nós tivemos quedas, né? A mesma coisa aqui em 2023, mas agora ela continua subindo. Aqui nós comparamos o INCC, que é, né, um dos principais balizadores do mercado imobiliário, com o IPCA. Então perceba que ele também anda sempre bastante junto. E por que eu estou mostrando isso? Por conta deste relatório aqui do Banco Central, o famoso Boletim Focus. Ele dá a perspectiva que o Banco Central brasileiro tem para a taxa da inflação, medida pelo IPCA, e também temos aqui o IGPM. Então a gente observa aqui o IPCA 4,91, a perspectiva para finalizar 2024. Nós temos a perspectiva para 2025 de 4,84 e observa, 4,34 era o que a gente tinha há 4 semanas atrás. Então, a gente teve um aumento de 0,5% decorrência de tudo que está acontecendo no cenário econômico, né, político do Brasil. Quando a gente olha o IGPM, né, que é o principal índice que reajusta os aluguéis, olha o valor, 6,57, ainda muito maior do que nós temos no IPCA. E aqui é só uma ideia. A minha visão é que isso daqui tem potencial de ser até pior, né? A gente pode ver uma inflação até acima do que nós temos aqui, se a gente colocar em perspectiva com o que nós temos nesses gráficos de inflação. Então observa que desde que ele começou, a inflação ficou bastante elevada, acima de 3%, que seria a meta do governo para a inflação. E exceto momentos de crise, como essas que a gente está vendo aqui, né, que eu falei para vocês em 2009, depois da crise, aqui nós tivemos um patamar diferente por conta do boom das commodities, né? Então o Brasil acabou se destacando demais por conta das commodities e nós tivemos um patamar sempre mais elevado aqui, ó, 7%, tá vendo? Então a gente pode esperar algo próximo disso para o INCC, inclusive para o IPCA, né? O IPCA é um pouquinho mais baixo aqui, na faixa de 6%. Mas óbvio, isso aqui é uma leitura que eu estou fazendo com os dados que eu tenho hoje, né? À medida que nós vamos avançando, principalmente agora, no final do ano, que nós vamos ter a troca do presidente do Banco Central, a política monetária do Brasil pode mudar bastante, tudo isso pode influenciar. Então cabe a você ficar atento nos conteúdos que eu posto aqui, vou ter sempre trazendo atualizações sobre inflação e perspectiva de preços para você. Então, se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora e deixa sua curtida aqui se você ainda não tiver feito isso. Agora vamos responder a dúvida de um inscrito aqui que é aplicável para muitos de vocês. Então ele me mandou o seguinte: um imóvel de 290 mil, sem entrada em 100 vezes com correção e INCC até a entrega, depois 9,5% ao ano mais IPCA. Seria muito alto? E nesse mesmo caso, com uma entrada de 120 mil reais. Lucas, sim, é uma taxa muito elevada, principalmente se a gente considerar o que nós estamos vendo aqui, a perspectiva de inflação. Então, se a gente considerar uma inflação ali de 6%, 6,5%, que inclusive foi a média para o IGPM, para o IPCA dos últimos anos, para o INCC foi até um pouco mais elevado, cerca de 7%, 7,5% ao ano, a gente está falando de um financiamento que vai ter uma taxa de juros efetiva superior a 16% ao ano, que é muito elevada, é muito acima do que nós conseguimos dentro do SBPE. Agora, a gente está falando aqui de um terreno realmente tem taxas mais elevadas e você vai pagar no financiamento bancário de 14% a 16%. Mas para imóveis novos e imóveis usados, essas taxas podem ser efetivas, tá, gente? Lembrando aquilo que eu sempre
tenho falado nos vídeos aqui. O que a gente precisa considerar no financiamento não é a taxa nominal, que é aquela que eles mostram para vocês lá, de 10,5%, 9,5%, 8% ao ano em alguns casos, mas sim o custo efetivo total, que na grande maioria dos financiamentos fica ali em torno de 12% ao ano, que é muito mais baixa do que essa que você está me mostrando aqui, tá, Lucas? Então, considerando tudo isso que eu falei, quanto menor for a sua dívida, melhor. E tente optar por um financiamento bancário, porque ele vai ser mais barato para você. E tendo em vista os parâmetros que você está falando aqui, eu imagino que seja um financiamento direto com a incorporadora, que naturalmente é um pouco mais caro do que o financiamento bancário. Inclusive eu fiz um vídeo recente aqui do canal, vou deixar o link dele aqui em algum lugar ou no final, ou até mesmo na descrição desse vídeo, para que vocês consigam conhecer um pouquinho também desse tipo de financiamento, que nessa perspectiva de crédito cada vez mais restrito no Brasil, pode se tornar mais atrativo. Mas para isso, nós precisamos que o governo colabore para fazer com que a inflação seja mais baixa, consequentemente, as taxas de juros fiquem mais baixas e possibilite que mais pessoas tenham acesso à sua casa própria. No entanto, a economia na hora de comprar um imóvel não passa somente pela taxa de juros. Existem uma série de outros fatores, outros pontos onde você pode economizar milhares de reais na compra e no financiamento do imóvel, desde o pagamento de impostos até taxas que você deve ou não pagar. E para ajudar você em todo esse processo, nós criamos o curso chamado Financiamento Independente, onde nós mostramos todo o passo a passo, desde o planejamento até o pagamento das suas prestações, passando por todo o processo burocrático que envolve o financiamento, inclusive a escolha da taxa de juros, para que você consiga atingir o seu objetivo, né, no menor tempo possível e gastando o mínimo possível. Para conhecer o financiamento independente, acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou os links que estão na descrição no primeiro comentário desse vídeo. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos no canal, façam isso agora, deixem sua curtida e compartilhem esse vídeo para que a gente possa continuar ajudando o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.